Pessoal, boa noite. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouco de lógica de programação. Eu vou explicar essa parte primeiro, e depois eu vou explicar uma outra parte, ok? Nós vamos ver essa parte de lógica de programação e fazer uma lista de exercícios depois, tá certo? Bom, lógica de programação nada mais é do que a forma correta da gente usar o nosso pensamento para resolver um problema, tá? Então, eu preciso ter um raciocínio, um processo de raciocínio. Eu preciso pensar em tudo que pode acontecer, todos os imprevistos, tudo que pode acontecer no momento de solucionar um problema, tá? Então, de acordo com o slide, lógica de programação significa o uso correto das leis de pensamento, da ordem de razão e de processos de raciocínio e simbolização formal na programação de computadores, tá? Então, como que eu faço a formalização da lógica de programação? Eu posso usar várias coisas. Eu posso usar um método de algoritmos descritivos, passo a passo, pseudocódigo, Portugal, etc, ok? Assim como também o fluxograma. Uma coisa muito importante para ressaltar é que a sua lógica tem que ser uma lógica válida também, tá? Coerente também. Você tem que pensar em tudo que pode acontecer, que todos os problemas que podem ocorrer, mas também não pode ficar viajando muito na maionese, tá? Tem que ter coerência, validade e qualidade, tá? Então, muitas vezes depois, quando vocês estiverem desenvolvendo em alto nível, por exemplo, vocês vão ter que pensar de uma forma em que se resolva um problema de uma forma bem simples, não muito complexa e que utilize poucas linhas de código, tá? Um software com muitas linhas de código não quer dizer que é um software bom. É um software complexo e às vezes lento, tá? Então, a melhor solução qual é? A melhor solução para o meu problema usando um algoritmo, usando um software, é aquela que é a mais eficiente, tá? Muito provavelmente também vai ser aquela que é mais simples, tá? Bom, a definição em relação à programação é aquela responsável pela instrução do computador do que e de como um problema deve ser resolvido. Lembrando, né, que cada linha de código do seu programa é uma instrução que vai ser executada pelo processador. Tudo aquilo que é definido numa linguagem de programação, obviamente, pode ser executado por um processador, já que os nossos processadores são de uso geral, tá? Mas quero destacar aqui duas coisas: do que e de como, ok? Um problema deve ser resolvido. Então, sempre lembre-se disso: como e de que jeito, ok? O algoritmo é uma sequência ordenada, obviamente, tá? Que não pode conter ambiguidade. De repente, eu posso pensar numa solução para o meu algoritmo, para o meu problema, e de repente, nessa solução, eu tenho lá várias linhas de código fazendo a mesma coisa desnecessariamente. Então, eu tenho que pensar numa forma de sintetizar essa solução. Por isso a ambiguidade, tá? Sem ambiguidade de passos que visam atingir um objetivo bem definido e, consequentemente, aí levam à solução de um problema, ok? Então, lembre-se também sempre disso. É uma sequência ordenada, no caso de algoritmos estruturados, e que não contém ambiguidade, tá? Evitar ao máximo a tal da ambiguidade. Bom, então duas coisas: eficiência e eficácia. Então, na eficiência, por isso eficiente, a gente resolve o problema com o mínimo de recursos. Então, o que o processador me disponibiliza que eu posso usar, ok? E o que eu posso aproveitar de máximo desses recursos. E a eficácia: eu consigo resolver esse problema em qualquer situação. Todas as situações de exceção, então erros que possam acontecer, que possam alterar o comportamento da minha solução, do algoritmo no caso, tudo tem que ser especificado e tratado. Tudo, ok? Então, não se esqueçam dessas duas coisas que são muito importantes na sua lógica, porque isso vai afetar diretamente depois o desenvolvimento final do seu programa.
Então, como normalmente a gente constrói um algoritmo? Não é muito difícil, certo? Primeiro, eu preciso ler atentamente o problema que eu vou resolver. Esse é o primeiro passo. Então, primeiro eu preciso ler o enunciado do problema. Em seguida, entender o enunciado desse problema. É como uma questão de física. Se eu tenho um problema de física para resolver, a primeira coisa que eu faço é ler o problema. Leio aquele problema de física, separo todas as variáveis que eu vou utilizar e tento então aplicar alguma fórmula para tentar resolver. Então aqui o meu problema é esse enunciado que eu preciso compreender, ok? Então entender o problema é o primeiro passo. Enquanto você não entender o problema, você não vai conseguir ter uma ótima solução de software. A sua análise preliminar, ok? Então, se você tem um resultado aí do seu programinha, do seu software. Então, se nós temos lá um resultado não satisfatório, eu preciso repensar aquilo e ver uma outra solução, ok? Então, eu tenho uma solução no qual eu vou fazer o algoritmo de fato para esse problema, vou ter ali o teste de qualidade. Então, eu tenho que executar esse algoritmo inúmeras vezes para ver se ele realmente está atendendo a todas as especificações, todos os erros, todas as situações, se ele está cobrindo tudo o que foi pensado. Se passar ali, ok, nesse teste que você realizar, aí a gente tem o produto final que pode ser disponibilizado depois, ok? Obviamente, nesse teste de qualidade, você pode acabar obtendo resultados não desejados e você percebe que é preciso fazer modificações nesse algoritmo para ter uma melhor solução. Então, nesse momento de teste, também a gente pode refazer toda a solução que a gente pensou inicialmente de uma forma mais adequada. Então, nosso primeiro exemplo. Esse exemplo é clássico na computação, tá, pessoal? É um exemplo que tem a ver com a lâmpada queimada. O que é o negócio da lâmpada queimada? A gente tem que pensar. A lâmpada queimou. E agora, o que eu faço? Qual a primeira coisa que a gente pensa? Bom, trocar a lâmpada. Mas vamos pensar agora detalhadamente e minuciosamente no que significa trocar uma lâmpada. Então, imagina você na sua casa, lá na sala, na sua sala de estar, queimou a lâmpada da sala de estar. Bom, a lâmpada da minha casa é uma lâmpada daquelas branquinhas, certo? Fluorescentes. Então, aí tem vários tipos de lâmpadas fluorescentes. Então, eu já tenho que pensar qual é o tipo correto. Primeira coisa, qual é o tipo correto de lâmpada que eu preciso para encaixar no soquete aqui da sala de estar. E qual é, óbvio, a quantidade de volts que eu quero nessa lâmpada. Pensando bem por cima e superficialmente, eu posso pensar apenas duas coisas em relação a trocar uma lâmpada, que é justamente tirar a lâmpada queimada e colocar uma lâmpada nova que esteja funcionando. Vamos então aprofundar, refinar, detalhar esses dois passos principais, que é justamente remover e colocar. Como que eu removo a lâmpada do soquete? E como que eu coloco a lâmpada nova no soquete? Bom, primeiro, eu preciso desrosquear a lâmpada que está no soquete, a lâmpada queimada. Para eu desrosquear essa lâmpada que está queimada lá, primeiro eu preciso de uma escada. Agora, se você não tem uma escada que nem eu, obviamente você vai pegar um banquinho, tá? Então, primeira coisa, eu pego o meu banquinho, subo em cima do meu banquinho e desrosqueio a lâmpada. Então, no nosso primeiro passo de remover, na verdade, eu já tive aí 3 passos, que é pegar o banquinho, subir em cima do banquinho e desrosquear a lâmpada, ok? Em seguida, eu tenho que rosquear a lâmpada nova. Então, muito provavelmente, eu vou ter que descer do meu banquinho, pegar a lâmpada nova que está em algum lugar, subir de novo no banquinho e rosquear a lâmpada nova, ok? Então, não podemos esquecer
que antes, né, você tem que ter essa lâmpada disponível na sua casa. O que acontece se você não tem essa lâmpada disponível na sua casa? Ah, ou você vai no supermercado, ou você vai na elétrica mais perto da sua casa, né? Então, vamos supor que você não tem a lâmpada na sua casa. Então, você vai pegar o seu carro, o ônibus, bicicleta, skate, sei lá o que você tem aí na sua casa, e vai lá no mercado comprar a lâmpada com a voltagem e a potência que você deseja para trocar. A partir do momento que você tem essa lâmpada, aí sim você pode realizar todos os passos, ok? Beleza? Entenderam onde eu quero chegar? Todos os detalhes são importantes, tá? Uma coisa importante neste momento é que você enumere tudo para solucionar o problema. Você pode, primeiramente, pensar até desordenado. Tudo que vier na sua cabeça, você escreve. Tudo, 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 tudo. Bom, depois, o que você faz? Com esse monte de rascunho, rabisco que você fez, você organiza. Aí você começa, então, a refletir sobre o que você anotou. O que, de fato, eu tenho que fazer primeiro? E depois, e depois. Qual é a ordem correta para eu solucionar o meu problema de acordo com tudo isso que eu pensei, tá? Então, isso é realmente muito importante. O rascunho da solução é muito importante, porque você vai pensar nesse momento em tudo que você precisa para resolver o problema. Depois você vai organizar a solução do seu problema, tá ok? Bom, aqui um exemplo. Nós temos passo 1 e passo 2, correto? Então, no passo 1, no caso, meu passo 1 tem 3 passos aqui. E meu passo 2 tem 4 passos. Passo 1, coloque uma escada embaixo da lâmpada queimada. Então, aqui eu estou supondo que a pessoa tem uma escada na casa dela. Que é o mais normal, né, gente? Se alguém quiser me dar uma escada de presente, eu também aceito. No passo 2, suba na escada até alcançar a lâmpada queimada. Obviamente que você não vai subir todos os degraus, a não ser que você meça, tem altura muito baixa, né? Se você for muito baixinho, muito baixinha, você vai ter que subir todos os degraus da sua escada. Então, aqui é um outro ponto que muito provavelmente você tem que pensar. Subir o degrau até quando? Ok? Então, até quando eu vou subir os degraus? Então, até quando, na verdade, a gente pode pensar assim, enquanto, né, eu não alcançar o soquete da lâmpada, eu continuo a subir os degraus da escada. Qual é a condição de parada? Quando eu vou parar? Bom, eu vou parar quando eu alcançar o soquete da lâmpada, ok? Então, isso tudo a gente tem como implementar, de fato, em uma linguagem de programação. E a gente vai ver mais pra frente que essas palavrinhas chaves aí, ok? Como que elas funcionam. No passo 3, gire a lâmpada queimada no sentido anti-horário até que ela solte e você possa então tirá-la, certo? Agora, a parte 2. Escolha uma nova lâmpada da mesma potência, voltagem. Nossa, aqui tá escrito errado, tá? Vou até arrumar aqui. Voltagem. Na verdade, não se fala voltagem, hein? Voltagem é uma coisa feia, brasileirada. Se fala tensão. Bom, escolheu, depois você posiciona a lâmpada no soquete, você gira a lâmpada no sentido horário, até ela ficar bem firme, e desça da escada. Vou dar um segundinho, 2, para vocês pensarem. O que de imprevisto pode acontecer nesse momento? Porque, olha, o único imprevisto que pode acontecer aqui no passo 1 é que eu caia da escada. Ou vocês caiam da escada. Ok? Uma outra coisa que talvez possa acontecer, e aí vai ser muito chato, é que a lâmpada fique presa no soquete e não saia por nada. Nesse caso, você vai ter que chamar um eletricista. Mas a gente também não precisa aprofundar tanto no problema, ok? Vamos nos focar naquilo que é real, né? Não precisamos viajar tanto na maionese, tá certo? Bom, pensaram no que mais pode acontecer? Aqui no passo 2, também corre-se o risco de cair da escada, também. Corre-se o risco de cair da escada.
Não, tudo bem. Mas pode ser que a lâmpada, que eu coloque a minha lâmpada no soquete e eu descubra que o problema não é a lâmpada. Porque se eu comprei uma lâmpada no supermercado que está funcionando e eu testei essa lâmpada no mercado e ela está funcionando, e se eu ligo ela, né, rosqueio ela aqui no soquete e ela não liga, né, ela não acende, muito provavelmente o problema não vai ser a lâmpada. Muito provavelmente o problema vai ser o soquete ou o interruptor. E aí o problema já é outro, tá? Então isso também é uma coisa que poderia ser pensada, tá certo? Continuando. Bom, aqui eu tenho então meus passos, aqui em seguida eles estão em ordem, tá? Então, na verdade, nesse caso da lâmpada, né? A gente pode considerar várias coisas como em ordem. E nesse caso específico aqui, que eu estou dando de exemplo, às vezes é um pouco subjetivo essa ordem, tá? Mas quando nós pensarmos em problemas de software, não pode ser tão subjetivo. Eu tenho que realmente pensar na sequência correta da execução. Então, antes eu tinha aqui passo 1, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Agora eu tenho: coloque uma escada embaixo da lâmpada queimada. O passo 2 vai ser: escolha uma nova lâmpada. O passo 3 vai ser subir na escada, ok? O passo 4 vai ser tirar a lâmpada. O passo 5 vai ser colocar a nova lâmpada. E passo 6, girar a nova lâmpada. Passo 7, descer a escada. Lembra que sempre eu tenho que aproveitar para economizar linhas de código. E óbvio que no nosso dia a dia, a gente também tenta otimizar as nossas coisas, os nossos planos, tá? Então, nesse exemplo eu falo: coloque uma escada, suba na escada, gire a lâmpada. Depois eu escolho uma nova lâmpada. Pô, mas eu já então não poderia escolher uma lâmpada antes de subir na escada e já subir na escada com essa lâmpada, para não ter que depois, né, descer e tal. Então, isso significa otimizar, tá? Otimizar a solução do seu problema. E é isso que vocês têm que pensar sempre na hora de resolver um problema. Como otimizar, tá ok? Aqui tem uma outra versão mais detalhada. Vocês perceberam que eu estou bem rouca. Vou tentar não ficar repetindo tudo que está nos slides, tá? Mas eu quero destacar duas coisas importantes, que é a palavrinha enquanto. Tá vendo? Enquanto, 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 enquanto. O enquanto, ele também é um comando em várias linguagens de programação. Aqui ele está falando assim, ó: enquanto a potência, né, ou a tensão não for a mesma da lâmpada, da nova lâmpada não for a mesma que a lâmpada queimada, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que descartar aquela lâmpada que eu escolhi e então escolher uma nova lâmpada. Bom, então enquanto ele é utilizado nesse tipo de situação, ok? Enquanto não possa alcançar a lâmpada queimada, suba um degrau da escada. Enquanto a lâmpada não estiver livre do soquete, gira a lâmpada no sentido horário. Enquanto a lâmpada não estiver firme no soquete, gira a lâmpada no sentido horário, e assim por diante, ok? A gente tem uma outra versão com ainda mais detalhes, tá? Então, aqui nós temos 11 passos, aqui 12 passos, tá? Então, depois vocês analisem certinho esses dois algoritmos, muda pouca coisa de um para o outro, ok? Essa daqui é uma estrutura condicional que a gente chama de C, que é o famoso if. Uma estrutura condicional, ela faz a análise de uma condição, tá? Então, se acontecer alguma coisa ou não acontecer alguma coisa, faça determinada coisa, né? Então, se x for maior que y, então some esses dois números. Ou se x for menor que y, então diminua, subtraia esses dois números, ok? O então e o senão tem a ver justamente com o fato da resposta verdadeira ou falsa dessa condição, tá? Mas a gente ainda vai voltar a falar dessas estruturas, tá? Então, aqui vocês conheceram a palavrinha enquanto e aqui a palavrinha se, então e se não. No Excel, quem tiver curiosidade, lá também eles implementam essa estrutura condicional, tá? Bom, toda linguagem de programação tem tipos de dados e tem os seus tipos primitivos de dados, que são
o inteiro, o real, o caractere e o lógico, tá? Toda linguagem de programação obrigatoriamente tem que implementar esses tipos primitivos. E é óbvio que o nosso processador dá suporte a isso, tá? Nosso processador, nós temos lá a ULA, a unidade aritmética e lógica, que justamente faz toda a parte de continhas, né? Com os números inteiros, né? Toda a parte aritmética, toda a parte lógica, tá? E nós temos também a unidade de ponto flutuante, que faz toda a parte de números quebrados, ok? Então, inteiro, real, caractere e lógico são os tipos básicos. Real, nesse caso, quer dizer os números quebrados, ok? E caractere é justamente referente a uma única letra, tá? Ou, então, string, que é referente ao conjunto de vários caracteres, tá? E o lógico, que é justamente a questão do verdadeiro ou falso, ou 1 e 0, tá certo? Então, um espaço de memória pode, de repente, guardar lá verdadeiro ou falso, ou pode guardar um único caractere, ou vários caracteres, tá? Nós também temos as constantes e as variáveis. Uma constante nada mais é do que um espaço de memória que sempre vai conter o mesmo valor. Esse valor nunca vai ser alterado. E é óbvio que quem define esse valor sou eu, o programador, tá? Eu, programador, defino o valor dessa constante que eu vou usar. Por exemplo, π. Π é um valor constante, 3.14 tralalá. Esse valor, se eu for usar num algoritmo meu, num programinha meu, eu posso colocá-lo como um valor constante. E as variáveis? Variáveis são espaços de memória, só que em um determinado momento aquele espaço tem um valor. No próximo instante ele tem outro valor. Então aquele espaço de memória sempre vai ter um valor diferente, tá? Por isso que é chamado variável, ok? Então um dado é variável quando possui um conteúdo que pode variar durante a execução do algoritmo. Então, o seu algoritmo vai executar várias vezes, provavelmente vai ter as linhas de códigos que vão repetir aquela variável, e esse valor dessa variável vai estarem aí sempre se alterando enquanto o programa estiver executando, ok? É importante lembrar que mesmo que ele sempre esteja mudando, né, o seu valor, é apenas um valor a cada instante. Uma variável nunca armazena 2, 3 valores. É apenas um valor, ok? Toda variável que eu utilizar, eu tenho que dar um nome para ela. Então, de preferência, deem nomes para essas variáveis que lembrem a vocês o que vocês estão fazendo. Por exemplo, se eu vou somar 2 números e vou guardar o resultado dessa soma numa variável, então, use soma como nome da sua variável. Use x, use y como nome das variáveis que vão ter os valores que serão somados, tá? E assim por diante. Aqui nós temos algumas observações em relação aos tipos de dados. Muitas coisas eu já falei para vocês, não vou repetir, né? Mas vale ressaltar aí que o tipo inteiro tem a ver com os números naturais, né? O tipo real com o outro conjunto de números, tá? Lógico, constante, variável, assim por diante, ok? Então, o tipo primitivo é aquele tipo que toda linguagem precisa implementar. O tipo inteiro, que é o número dos conjuntos inteiros positivos, negativos e nulos. Números naturais, somente, né, os números inteiros positivos. O tipo real, que utilizam as casas decimais por ponto, no caso aqui de computação. É utilizada a representação por ponto e não por vírgula, sempre por isso que a gente fala ponto flutuante, ok? E aí os números reais, né, estão no conjunto dos números reais. A gente coloca strings, né, com aspas duplas e caractere com aspas simples, ok? Tipo lógico, verdadeiro ou falso, por exemplo, né, 7 maior que 2, verdadeiro, certo? Constante, nosso espaço de memória, que não muda o valor, e variável, nosso espaço de memória, que muda o valor, tá ok? Aqui um pequeno exemplinho, né, da memória. Então, supondo x, y e z, e qual o valor que eles estão assumindo em determinado instante, ok?
Nesse caso aqui, primeiro ele tinha o valor 7, depois ele vai ser substituído pelo valor menos 3, tá bom? Toda linguagem de programação também implementa uma forma de fazer cálculos, né? E aí que a gente entra na parte de expressões aritméticas. Muito provavelmente vocês se lembram lá no ensino fundamental que vocês faziam equações simples, né? Eram justamente essas expressõezinhas que tinham parênteses, chaves, colchete e assim por diante. Aqui nós não temos chaves nem colchetes, mas nós temos parênteses. E o parênteses é o primeiro item da procedência de execução de uma expressão aritmética ou lógica, tá? Toda linguagem de programação utiliza parênteses. E é o parênteses que vai dizer qual parte daquela expressão aritmética ou lógica é que vai ser executada primeiro. O nosso processador executa instruções apenas de 2 em 2 operandos. Então, você nunca vai fazer, por exemplo, vou colocar aqui, A igual a x mais y, x mais y mais z. Você pode colocar isso no seu programa, mas o processador nunca vai fazer isso direto. Ele vai pegar, provavelmente primeiro, o x mais o y, armazenar o resultado numa variável temporária lá dentro do processador, depois vai pegar o resultado disso daqui e somar com z, tá? Por isso que tudo que vocês vão fazer aqui com as expressões aritméticas, sempre vocês vão separar de 2 em 2, tá? Então, conhecendo adição, subtração, multiplicação e divisão, ok? Aí nós temos algumas funções, tá? Que nós vamos utilizar. Pot xy, que tem a ver, que é a nossa potenciação. Então, pot 2,3 é o mesmo que 2 elevado a 3. Rad xy, que é a radiciação. Rad 9,3, então, que é a raiz de 9, né? A raiz terceira de 9, tá? Raiz cúbica de 9, que é 3. SQRTX é a raiz quadrada, tá ok? Então, aqui eu tenho SQRT4, que me dá 2 como resultado. Mod é o resto da divisão. Então, se eu tenho aqui 9 mod 4, quem é o resto da divisão disso daqui? Resto da divisão não é aquilo que dá no quociente, tá? Eu sei que a Simone está me substituindo hoje. Simone, depois se você quiser retomar esse tópico com eles, da questão do que é o quociente e do que é o resto da divisão, você pode, por favor, explicar para eles, que eu vou agradecer. Inclusive a questão de operandos e operadores, que na computação é extremamente importante saber qual é a diferença desses termos: operandos, operadores, quociente, resto da divisão e assim por diante, tá? Então, o div é o quociente da divisão. Então, 9 dividido por 4 dá 2, ok? Nunca a gente vai pegar a parte quebrada de nenhum dos resultados, somente a parte inteira. Finalizando aqui, nós temos o RQRX, que é o quadrado de x, tá? Então, meu quadrado de x, no caso do 4 elevado a 2, é 16, tá ok? Então, pot, potenciação, em que eu posso fazer a potenciação, no caso, elevado a terceira, quarta, quinta, sexta. A radiciação, que eu posso fazer a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta e assim por diante. SQRTX, que é a raiz quadrada, SQRX, que é o quadrado de x, o resto da divisão e o quociente da divisão, ok? Um exemplo. Pot 5,2 menos 4 dividido por 2 mais rad, entre parênteses, 1 mais 3 vezes 5 dividido por 2. Então, aqui nesse cantinho, eu estou falando para vocês que, primeiro, eu devo resolver os parênteses mais internos. Quem são os parênteses mais internos? Bom, pot x,2 não é parênteses mais internos, porque isso aqui é uma função, tá? Se ele tivesse dentro de um parênteses, com mais alguma coisa, tá? Aí sim, eu poderia, por exemplo, se fosse aqui, mais um. Aí sim, eu poderia dizer que isso daqui seria o parênteses mais interno. Mas não é, é uma função apenas. Quem é meu parênteses mais interno?
é esse cara aqui, tá? Esse cara é o parênteses mais interno, ok? Então, primeiro eu tenho que resolver o que está aqui dentro. Depois ele fala para mim que eu tenho POT, RAD e SQR. Bom, primeiro eu sei que eu vou resolver esse parênteses. Depois que eu resolver esse parênteses, eu posso resolver o POT e o RAD, tá? De como? Quem que eu resolvo primeiro, o POT ou o RAD? É sempre aquele que aparece primeiro da esquerda para a direita, tá? Não é só porque o POT está aqui primeiro que quer dizer que ele é o primeiro. Poderia ser o RAD, POT, SQR, tá? O que iria acontecer? Bom, o computador, o processador, ele lê da esquerda para a direita. Quem aparece primeiro? POT. Então, é o POT que ele vai fazer primeiro, tá ok? Se o RAD tivesse aparecendo primeiro, então o RAD seria executado primeiro. Seguindo aqui, ele fala que depois vem a multiplicação, a divisão, o div e o mod. Bom, eu tenho aqui a divisão, duas ainda, né? Beleza, quem que eu resolvo primeiro? Aquela que aparecer primeiro na leitura da esquerda para a direita, tá ok? Não tenho div, não tenho mod e não tenho multiplicação, só a divisão. Por fim, eu resolvo a soma e a subtração. Então, aqui vamos lá. Primeiro, ó, é feito a multiplicação, tá? Porque eu estou dentro do parênteses. Então, primeira coisa, parênteses mais internos. 1 mais 3 vezes 5. Dentro do parênteses mais interno, quem tem prioridade? É a multiplicação que tem prioridade, tá? Porque a multiplicação tá aqui, ó. Ela vem antes, tá certo? Então, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Tá aqui o resultado de 3 vezes 5. Vocês vão fazer exatamente como tá no slide. Vai repetir a linha inteirinha. Tem que ser feito assim, ok? Porque é exatamente assim que é feito o processo. Repito a linha inteira, porque agora eu vou analisar de novo. Bom, fiz a multiplicação. Ainda tenho parênteses para resolver. O que é que eu vou fazer agora? A soma. Então, beleza, fiz a soma, tá? Aqui tá faltando um valor, tá? Então, eu vou considerar que aqui é 2, tá certo? Tá faltando essa informação aqui na radiciação. Beleza. Fiz aqui, deu 16. Perfeito, terminei parênteses mais interno, tá bom? Porque esse 2 aqui é o meu elevado. É a minha raiz quadrada, desculpa. Bom, repeti tudo, beleza. Ó, repeti, não resolvi nada. Eu não posso resolver tudo na mesma linha. É um por um de cada vez, tá? Não pode, de jeito nenhum, resolver mais do que 2 operandos numa mesma linha. Bom, e agora, o que eu vou fazer? Bom, resolvi esse cara, agora eu vou resolver esse cara aqui. Potenciação, 5 elevado a 2, 25. Repito a linha com o resultado. Beleza, quem é que eu vou resolver agora? Vou resolver o RAD, tá bom? Raiz quadrada de 16, tá aqui, 4. Repito tudo, ficou 25 menos 2 mais 4 dividido por 2. Ops, aqui tem um erro, né? Corrigindo já esse erro. Ok, porque aqui, na verdade, fica 4. Dividido por 2. Aí, agora sim tá certo. Aí eu faço 25 menos 2 mais 4 dividido por 2. Então, eu faço o meu 4 dividido por 2. Tenho aqui, faço o meu 25 menos 2. Depois, 25 mais 3. 23 mais 2, que dá 25, ok? Tá certo? Então, eu preciso seguir a ordem de prioridade da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá ok? Bom, as expressões lógicas, no caso eu tenho os operadores relacionais, então o igual a, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual e diferente, tá ok? O resultado disso vocês já sabem, ou é verdadeiro ou é falso. Então, exemplo, 2 vezes 4 igual a 24 dividido por 3. 2 vezes 4, 8. 24 dividido por 3, 8. Também corrigindo aqui. Isso dá verdadeiro, ok? Tá certo? Então, um pequeno exemplo aqui. Depois os lógicos, que é o não, o e e o ou. Negação, conjunção e disjunção. Como é isso? Negação. Se for verdadeiro, é falso. Se for falso, é verdadeiro.
conjunção é o e. Se eu tenho falso e falso, a resposta vai ser falsa. Se eu tenho falso e verdadeiro, a resposta vai ser verdadeira. Se eu tenho verdadeiro e falso, a resposta vai ser falsa. Se eu tenho verdadeiro e verdadeiro, a resposta vai ser verdadeira, tá? Disjunção é o ou. Se eu tenho falso e falso, a saída é da falsa. Se eu tenho falso e verdadeiro, a saída é da verdadeiro. Se eu tenho verdadeiro e falso, a saída é da falso. Se eu tenho verdadeiro e verdadeiro, a saída é da verdadeiro. Por que eu tenho que saber tudo isso? Porque pode ser que eu tenha que comparar os resultados aí de variáveis lógicas e relacionais, que vão dar verdadeiro, falso e assim por diante. E eu tenho que saber o que dá quando eu encontrar um verdadeiro, ou um verdadeiro e falso, tá? Então, aqui, resumindo, a prioridade de execução. Primeiro, parênteses mais internos. Depois, operadores aritméticos. Depois, relacionais. Por último, os lógicos. Dentro dos lógicos, primeiro eu faço não. Depois, eu resolvo o e depois o ou vice-versa. Aquele que aparece primeiro na sequência, tá ok? Exemplo. Aqui eu estou dando um exemplo daquela formulazinha bem básica que vocês utilizaram muito no ensino médio. Converto essa fórmula, tá, para linguagem, né, de algoritmo. E aí eu faço depois uma substituição de valores. Aqui um exemplo, tá? Em que eu tenho 2 menor que 5 é 15 dividido por 3, ok? Então aqui ele está me dando que o resultado é 5. Se eu fizer 15 dividido por 3, primeiro porque ele tem prioridade, tá? Ele vai me dar 5. Aqui, depois, eu tenho 2 menor que 5, que vai me dar verdadeiro. E aí eu tenho 5 igual a 5, que me dá verdadeiro. Aqui também tem umas coisinhas, uns passos comidos aqui. 5 igual a 5, verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, ok? Então, primeira divisão. 15 dividido por 3 dá 5. Depois, o operador relacional. 2 menor que 5, verdadeiro. Depois, outro operador relacional. 5 igual a 5, verdadeiro. Depois, o nosso operador lógico, que também dá verdadeiro, ok? Um outro exemplo, aqui eu marquei de vermelho para ficar mais fácil o que foi resolvido, tá? Então, vamos lá. Não vê ou pote 3,2 dividido por 3 menor que 15 menos 35 mod 7. Então, primeiro, os operadores aritméticos, já que nós não temos parênteses, tá? Primeiro operador, pote 3,2, tá? Vai me dar 9. Depois, 9 dividido por 3. Depois, 35 mod 7. Depois, 15 menos 0. Depois, 3 menor que 15. Depois, não vê. Depois, falso ou verdadeiro. E, por fim, verdadeiro. Então, aritméticos, relacionais e lógicos, tá ok? Um outro exemplo. Não abre parênteses. 5 diferente de 10 dividido por 2. Ou verdadeiro e 2 menos 5 maior que 5 menos 2. Ou verdadeiro, fecha parênteses. Então, nesse caso, primeiro o parênteses, tá? Dentro do parênteses, quem que eu faço primeiro? 10 dividido por 2, ok? 10 dividido por 2 vai dar 5. De novo aqui, tá pulado, né? Umas partes. Vamos corrigir. Aqui dá 5. Bom, agora eu tenho aqui, ó, 2 menos 5 e 5 menos 2. Então, eu vou fazer primeiro o 2 menos 5, tá ok? Beleza, agora, o que eu vou fazer? 5 menos 2. Certo? Beleza. Feito isso, vou tirar aqui essa corzinha. Depois eu faço o upload para vocês de novo desses slides, ok?
Bom, só corrigindo algumas coisas aqui que realmente não estavam corretas, tá? Vamos recapitular certinho. Agora eu fiz a correção correta aqui, depois eu vou fazer o upload esse arquivo de novo para vocês, mas já prestem atenção. Primeiro, 10 dividido por 2 dá 5, ok? Agora eu vou fazer 2 menos 5, vou pôr de outra cor. Vou pôr aqui o verde, ok? Então, 2 menos 5, agora eu vou calcular. Repito a linha, 2 menos 5 dá 3, ok? Quem que é o próximo que eu vou fazer? É o 5 menos 2 que eu vou fazer agora, cor de verde. 5 menos 2 dá 3, ok? Repito a linha no caso, e agora quem eu vou calcular? 5 diferente de 5, que dá falso, tá? E aí, quem que eu calculo depois que eu já encontrei esse resultado? 3 maior que 3, que vai dar falso. E aqui, então, eu vou calcular o falso ou verdadeiro. Falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Agora que eu achei esse resultado, quem que eu faço a conta? Falso ou verdadeiro aqui desse outro ladinho. E aí, então eu tenho verdadeiro e verdadeiro, ok? Então, deu aqui verdadeiro desse cara e esse verdadeiro que estava antes, tá? Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Então, o não, vou pôr esse aqui de verde. Então, o não V, na verdade, vai me dar falso, ok? Então, agora está correto aqui a execução desse exemplo, tá? Peço desculpas aí pela confusão, espero que vocês tenham compreendido as fases de execução, tá ok? Um por um de cada vez. Eu tenho um resumo a respeito dessas procedências, eu vou colocar aí disponível nos sílabos para vocês olharem certinho como que é a sequência certa das precedências de execução, tá? Bom, feito isso, esses exercícios vocês vão fazer, tá? E além disso, tem um outro exercício que vocês vão fazer uma lista, tá? De 8 exercícios, tá certo? Todos eles vão funcionar da mesma forma. Eu vou dar as expressões e vocês vão resolver. Então, nesse caso aqui, ó, supondo A, B e C, né? Supondo que elas são variáveis do tipo inteiro, que tem valores iguais a 5, 10 e menos 8, respectivamente. Então, o A é 5, B é 10 e o C é menos 8. E existe uma variável D, que vale 1,5, na verdade, não é 1,5. Então, quais vão ser os resultados dessas expressões aqui? Primeira, 2 vezes A mod 3 menos C. Aqui, rad, menos 2 vezes C, vírgula 3. Então, raiz cúbica. Div 4, ok? 20 div 3, mais pote de 2,8 dividido por 2. 30 mod 4 vezes pote 3,3, ponto 3, 3,3, desculpa, quer dizer a potenciação terceira, menos 1. Pote menos C, vírgula 2, vamos mudar isso aqui também, vamos por 4. Vezes D, mais D vezes 10 dividido por A. E rad de pote de A, vírgula B dividido por A. Então, a potência aqui vai ser B dividido por A, que é 10 dividido por 5, ok? Mais C vezes D. Aqui no nosso primeiro aqui, ó, como é que fica? Vai ficar assim. 2 vezes A, que é 5. Mod 3 menos C, que é menos 8. E aí, você faz a continha. Esse fica como? Rad menos 2 vezes C, que é menos 8, tem regrinhas de sinal, vírgula 3, div 4, ok? Esse nosso aqui, como? Mesma coisa, vou pôr aqui na frente para economizar espaço. Esse aqui fica 20 div 3 mais pote. Bom, esse não tem o que substituir, é só fazer direto. Esse daqui. Também não temos variáveis para substituir. Esse daqui temos. Então, pote menos C, que é menos 8, regrinha de sinais, vírgula 4,
mais D, que é 1,5 vezes 10. E esse fica rad pote de 5,10 dividido por 5, ok? Mais C, que é menos 8, vezes 1,5, tá? Então, a partir daí, é só vocês resolverem esses problemas. Vou abrir aqui para vocês o exercício, a lista de exercício. Então, ele vai abrir aqui no Word a lista de exercício, eu vou explicar mais ou menos o que vocês vão fazer, ok? Já vou salvar aqui esses slides, ok? E já vou fazer o upload deles no sílabus, assim vocês já pegam lá essa informação. Bom, tá aqui então a nossa lista. Vamos lá. Primeiro, determine os valores de x, y, z e w para a igual a menos 1, b igual a menos 3, c igual a 2 e d igual a 2. Então, o que vocês vão fazer aqui? Substituir também. Mesma coisa. X igual x é x. 2 vezes a, que é menos 1. Menos d, que é, menos 2, ok? Dividido por 2 mais a, que é menos 1, certo? Dividido por c, que é 2, beleza? Esse é o primeiro. Aí vocês vão fazer a mesma coisa com os outros. O segundo, determine os valores de x, y, z e w para p igual a 2, q igual a 3, r igual a 12 e s igual a 4,5. Então, esse primeiro, x igual p vezes, p não, nosso p é 2, vezes r, que é 12, mod 5, menos q, que é 3, dividido por 2, tá? E a mesma coisa para os outros, tá certo? Esse próximo aqui. Determine os resultados obtidos na avaliação das expressões lógicas seguintes, sabendo que A, B e C contêm respectivamente 2, 7 e 3,5, e que existe uma variável lógica L cujo valor é falso. Então, aqui, B, nosso B é 2, igual o A, falei errado, o B é 7, o A é 2, vezes o C, que é 3,5, tá? E quem é L? L é falso ou verdadeiro, ok? Então, aqui nós temos o caso já, ó, falso ou verdadeiro. Então, aqui o resultado vai ser um pouquinho diferente. E a mesma coisa para os outros, tá ok? Nessa tabela, o que vocês vão fazer? Aqui onde está escrito P e Q e tem esse til, quer dizer, então, que o til é negado, tá? Então, aqui, ó, não verdadeiro e não verdadeiro. O que vai dar? Falso e falso, que vai dar quanto? E aqui vocês vão fazer a mesma coisa. Verdadeiro e não verdadeiro ou não verdadeiro. O que vai dar aqui? Bom, verdadeiro, verdadeiro e falso, ok? Ou
Tô fazendo aqui rapidinho, mas vocês façam na ordem, né? Não verdadeiro, falso. Ok? Isso daqui vai ficar como? Verdadeiro e falso, que vai dar alguma coisa e assim por diante. Então, você vai substituir, ok? No quinto, dadas as variáveis numéricas x, y, z e as variáveis literais, caractere ou string, nome e cor, observar os resultados obtidos para as relações a partir dos valores atribuídos a estas variáveis. Então, vocês vão substituir. S que é R de x. X é quanto? 1. Mais y, que é quanto? 2. Ok? Maior que z, que é quanto? 5. Quanto que dá isso daqui? Cor azul. Quem é minha cor? Azul. É igual a azul? Sim, meu azul é igual a azul. Então, qual a resposta disso? Verdadeiro. Ok? Nome. Quem que é meu nome? Paulo. Diferente, José. Paulo é diferente de José? Opa. Sim, verdadeiro. Então, é isso que vocês vão fazer aqui no 5. No 6, novamente. Dadas as variáveis numéricas x, y, z, contendo os valores 2, 5 e 9, respectivamente, a variável literal string nome, contendo a string Maria, e a variável lógica sim, contendo o valor lógico falso, observar os resultados obtidos para as relações a partir dos valores atribuídos a essas variáveis. Então, aqui vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Quem é x? 2. Quem é y? 5. Quem é z? 9. E quem é nome? Opa, nome é... Faltou eu colocar o nome aqui. Então, eu vou pôr aqui para vocês. José. Igual Maria. Ok? Tá certo? Considerem isso para esse. No segundo, esse sim, vocês vão substituir por falso. Tá ok? Então, vai ficar falso ou y, que é 5. Ok? Maior igual a x, que é 2, tá certo? E assim por diante. Aqui já tem um nome que é Jorge, tá? No sétimo, dadas as variáveis numéricas A e B, as variáveis literais string nome e profissão, observar os resultados obtidos para as relações a partir dos valores atribuídos a estas variáveis. Aqui é a mesma coisa. Substitui os valores e me dá o resultado. Mas tem que fazer certo, tá, gente? Tudo isso, todos eles. Todos eles você tem que fazer seguindo a ordem de precedência e a cada 2, tá ok? No oitavo, considerando as variáveis e valores do exercício anterior e mais a variável lógica teste, contendo o valor lógico falso, avaliar as expressões a seguir para cada uma das 3 combinações, tá? Então, vamos lá. A mais 1 igual a SQRTB ou nome diferente, Ana. Então, você vai pegar esses valores aqui do sétimo, tá? E vai utilizar aqui, tá certo? Então, para A, nesses 3 valores, eu quero saber qual é o resultado desse. Para B, nesses 3 valores, eu quero saber qual é o resultado. Pode fazer uma tabelinha, não tem problema, tá ok? Pode fazer na tabela que é mais prático até, tá certo? Fica mais organizado, tá bom? Os outros também, se vocês quiserem fazer uma tabelinha, também pode fazer, tá ok? Então, aqui eu vou ter 3 respostas, aqui 3, aqui 3, 3, 3 e 3. Para cada um deles, 3 respostas, tá bom? Porque são essas 3 informações aqui, tá certo? Então, vocês têm aí bastante coisa para fazer. Essa lista, vocês entreguem para a professora Simone no final da aula, escrita, tá? Não é via sílabos, tá ok? Tem que ser feita presencialmente na sala de aula, no caso, no laboratório. Vocês baixem lá todo o material, utilizem o material e acredito que em algumas continhas a Simone vai poder ajudar vocês, tá ok? Então, essa aula foi elaborada especialmente para essa aula de terça-feira que eu estou viajando, tá ok? Mas ela está disponível no YouTube para quem quiser ver de novo, tá ok? Lá no meu canal,
youtube.com/cissagato, CISSAGATTO, tá ok? Eu não deveria ter citado algumas coisas para, no caso, reaproveitar a aula em outras situações, mas eu preferi fazer assim para ficar mais claro e nítido para vocês os objetivos, tá bom? Então, bom trabalho!